Os adeptos do Espiritismo dizem que a Bíblia apoia sua religião. Eles falam que os textos bíblicos comprovam as ações mediúnicas que são praticadas por eles. Eles falam que a Bíblia faz menção deles. Pelo menos isto é verdade. A Bíblia realmente fala deles, sim. A Bíblia fala de espiritismo. Os espíritas dizem também que a mediunidade é bíblica. Para eles, o apóstolo Paulo chama o dom mediúnico de dom espiritual. Na questão da Bíblia mencionar alguma coisa sobre espiritismo, como eu já disse, é verdade. Só que a Bíblia não apoia, a Bíblia não corrobora, a Bíblia não homologa, a Bíblia não ratifica nenhuma doutrina ligada ao espiritismo. E o apóstolo Paulo jamais iria defender questões relacionadas ao dom mediúnico. O dom mediúnico não é o dom espiritual. Isso que os espíritas fazem é o famoso migué religioso. Seria uma versão bem ralé, chinfrim, de uma doutrina tabajara. O dom de Deus, que o apóstolo fala sobre o dom espiritual, é um presente e não uma capacidade mediúnica de se comunicar com gente morta, receber espíritos, ter alguma emanação ou canalização do mundo espiritual. Não tem nos evangelhos ninguém fazendo comunicação, ou seja, mediação entre vivos e mortos. Todos estes ensinamentos são contra a Bíblia. Está escrito: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulte espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, versículo 31. Para os espíritas, os demônios são espíritos maus de gente morta, como também espíritos bons de gente morta. Algumas vezes, estes espíritos podem ser espíritos impuros, espíritos atrasados, espíritos evoluídos de pessoas más. Mas tudo isso é uma outra mentira, pois é claramente entendido nos textos bíblicos que os demônios nunca foram pessoas. Os demônios nunca foram seres humanos, portanto, nunca morreram. Os demônios são os agentes que se rebelaram contra Deus. São estes, justamente, que estão enganando os espíritas que acreditam nestes seres maléficos. Está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Os espíritas defendem um conceito errático e herético da reencarnação. Esse tipo de doutrina da reencarnação, segundo os espíritas, está na Bíblia. E para eles, segundo a Bíblia, está dizendo que o ensino da reencarnação é chamado da Bíblia de ressurreição. Segundo eles, os judeus aceitavam a ressurreição como sendo a reencarnação. Eles citam o exemplo de Marcos, capítulo 14, 1 e 2, alegando que o rei Herodes e o povo judeu pensavam que Jesus fosse a ressurreição, ou seja, a reencarnação de João Batista. Ressurreição esta feita, claro, em outro corpo, que é a característica da reencarnação na doutrina espírita. Para os espíritas, toda a Bíblia está repleta de atividades mediúnicas. É claro que isso é mentira, e nós vemos o próprio testemunho de João, no caso, João Batista, falando de si mesmo no livro de João, capítulo 1, versículos 19 e 23, quando perguntaram para ele: quem és tu? E João responde dizendo: eu não sou o Cristo. E perguntaram novamente para João: quem és tu? És tu Elias? E João responde: não sou. Elias não morreu, ele subiu em uma carruagem de fogo. Todo mundo sabe disto. Na Bíblia não existe esse negócio de reencarnação. A Bíblia não apoia em nenhum ponto a doutrina da reencarnação.
Jesus Cristo é uma pessoa e João Batista é uma outra pessoa. E a questão da ressurreição ser confundida com reencarnação também é um outro equívoco dos espíritas. Porque ressurreição é quando a pessoa morre e ressuscita. É uma situação. E a reencarnação é quando você volta em outro corpo, mas a sua essência é a mesma. Esses conceitos diferentes são confundidos no meio espírita. A Bíblia não aceita em nenhum ponto o ensinamento doutrinário da reencarnação. Os espíritas falam que o rei Saul se comunicou com Samuel, em que a tal pitonisa de Endor foi a médium, ou seja, foi a intermediária. Este é o único caso que a Bíblia fala sobre espiritismo. Porém, nós percebemos, lendo o texto, que as coisas não saíram muito bem para o rei Saul. Acontece que o rei Saul desobedeceu a Deus em várias ocasiões. E também ele procurou uma mulher que invocava espíritos. E nessa desobediência, o rei Saul ficou com espírito imundo em seu corpo. Ele ficou endemoniado. Nessa que ele ficou fora de Deus e endemoniado, ele foi procurar esta pitonisa que invocava espíritos. Esta atitude do rei Saul demonstrou que ele estava muito longe de Deus. E ele, como seus filhos e o povo de Israel, sofreram por sua desobediência. Por estar fora de Deus, o rei Saul, além de morrer, ele condenou à morte também seu filho Jonatas, que não tinha nada a ver com peixe. O único caso de envolvimento sobre uma mediunidade na Bíblia é nessa ocasião. E nós já percebemos que o praticante em questão, no caso o rei Saul, se deu muito mal. A Bíblia nunca apoia ou irá apoiar tal prática. Os textos bíblicos são radicalmente contra todas e qualquer prática de espiritismo. No livro de Atos, por exemplo, nós vemos um claro caso clássico de endemoniamento do mundo espírita, que é radicalmente combatido pelo apóstolo Paulo, provando assim que o espiritismo não é de Deus, e sim do demônio. Está escrito: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito no qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com estas adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isto por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos 16 a 18. Não se deixe enganar. A Bíblia não apoia o espiritismo. A Bíblia jamais irá apoiar a doutrina do espiritismo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.